a gente quer discutir aqui. Então eu quero fazer todos bem-vindos oficialmente que estão participando aqui da nossa transmissão, você que está no YouTube, você que está na nossa página da escola, lembrando que você pode comentar através do chat que tem do lado ou debaixo do vídeo. É muito simples, vai lá, coloca seus comentários, especialmente suas perguntas para o Thiago. A noite de hoje nós vamos falar sobre Growth Hacking e a primeira pergunta que eu tenho para o Thiago, e por que o Thiago foi convidado para isso, ele é um especialista nesse assunto, a agência dele é a agência Kaizen, que tem escritórios em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, e atende dezenas de clientes. Ele usa dessas técnicas para ajudar os seus clientes a crescerem mais. Só que a gente precisa desmistificar um pouco os conceitos de Growth Hacking, qual é a diferença, quais são as similaridades com o marketing digital, para que você, que é consultor de marketing digital, você que é agência ou você que é cliente, possa entender melhor essas técnicas e como você pode aplicar isso no seu próprio negócio. E o Thiago, obviamente, uma autoridade no assunto, por isso que eu convidei ele. Ele que tem carteirinha já carimbada com a gente aqui na Escola do Marketing Digital. É sempre um prazer, o pessoal gosta muito do Thiago. Thiago, mais uma vez, obrigado. E eu já quero te lançar a primeira pergunta, a pergunta introdutória, a base de tudo que a gente vai discutir aqui. O que é Growth Hacking? Como é que a gente pode... Essa pergunta é mais... se conceitua esse assunto que é bonito de falar, se vê em cima dos palcos e eventos, mas e na prática? O que é Growth Hacking? Muito legal. Essa pergunta é interessante. Quando vem a ideia de hacking, as pessoas sempre pensam hackear, né? De invadir, de... Então o cara sempre tá pensando assim, eu gravei um vídeo falando sobre o Growth Hacking, que eu dizia, não precisa ter medo que o Growth Hacker não vai invadir o teu computador. E é mais ou menos a ideia totalmente, ela é a ideia do hacking, mas associada ao crescimento, a alavancar o crescimento de um negócio, entendeu? Então a ideia do Growth Hacking, que é um conceito que foi cunhado por Sean Ellis, que é um americano que desenvolveu esse conceito nos Estados Unidos, foi um dos primeiros, talvez o primeiro Growth Hacker que usou técnicas para alavancar startups no Vale do Silício. É uma metodologia, vamos dizer assim, eu tô querendo dizer metodologia porque é uma ideia que virou método, tá? Foi desenvolvida no Vale do Silício, porque quando a gente tem uma startup, a gente precisa alavancar ela num tempo muito rápido, porque ela tem que verificar se ela é viável realmente, senão descarta a ideia e faz outra, né? Essa é a grande abordagem da startup, porque o grande valor da startup não é os clientes que ela tem, o quanto ela fatura, quanto que ela faz de dinheiro, não. O negócio da startup essa ideia ela é disruptiva o suficiente, ela é 10 vezes melhor para resolver um problema que existe hoje, que não está sendo resolvido ou está sendo resolvido de uma forma precária, ela é 10 vezes melhor, ela consegue dar mais valor para as pessoas, né, tentando traduzir para um português mais... e aí, se precisava uma mentalidade diferente em estratégia de marketing, que não fosse aquela mentalidade convencional, planejamento estratégico, posicionamento de marca, branding, até a performance, ela era a visão de marketing de performance, ela é limitada perto do tempo de resposta que uma startup precisa para crescer. E lá surgiu essa ideia do Growth Hacker. E basicamente o Growth Hacker são uma série de princípios disruptivos que visam gerar resultado em curto prazo. Como é que funciona o Growth Hacking basicamente? O Growth Hacking ele vai testar hipóteses, ele passa por um modelo de ideias de teste de hipóteses para conseguir gerar um determinado resultado. Um dos cases mais simples que existe de Growth Hacking da história, e é um antigo, só para o pessoal que não é da minha época não sabe, é o do Hotmail. O Hotmail era um serviço de e-mail durante muito tempo. Quem ainda usa o Hotmail, a gente até faz piada, porque hoje a maioria usa Gmail, mas tem sempre o cara que ainda é fiel ao Hotmail. O Hotmail, por um bom tempo, ele não era líder de e-mail, como ele foi durante um bom tempo. Ele era simplesmente uma iniciativa, uma startup como qualquer outra que queria se posicionar como e-mail grátis. Qual foi a técnica de Growth Hacking que eles usaram? Eles observaram que a próprio e-mail do Hotmail poderia ser uma ferramenta para poder impactar mais usuários. O que eles fizeram? Todo e-mail que era disparado pelo Hotmail vinha na assinatura de e-mail dele com um linkzinho embaixo dizendo Get your free mail. Tenha o seu e-mail grátis. Clique aqui. E aí ele usou o próprio relacionamento dos usuários com os seus contatos para disseminar a ideia do cara comprar um Hotmail. Isso aumentou em menos de um mês 7 vezes a base de usuários do Hotmail e transformou ele no fenômeno que ele foi, agora não é mais em função do Gmail, mas que ele foi durante um bom tempo como serviço de e-mail. Isso é um exemplo clássico de uma técnica de Growth Hacking. Tu fazer um teste, uma experimentação, onde tu consegue obter um resultado de crescimento muito alto, com baixo esforço, ou com Você pode um dizer investimento muito pequeno. Você pode dizer que Growth Hacking é marketing digital acelerado? De certa forma ele é, porque na verdade o Growth Hacking é a preocupação que tu tem muito mais com a ideia e estratégia do que com
o quanto tu vai investir, entendeu? Se tu olhar hoje, por exemplo, a gente tem muita cultura, tipo assim, eu preciso gerar tanto de venda no meu e-commerce. Eu tenho, por exemplo, eu fui consultor de e-commerce da ferramenta Gerai, tu sabe, de outras plataformas, e aí lá a gente tinha aquela mentalidade antiga ainda, porque eu era consultor na época, uma mentalidade também um pouco antiga de marketing. Então eu enxergava, nós temos que fazer essa plataforma em um ano faturar 1 milhão por mês. A gente conseguiu chegar nesse resultado, beleza. Mas a gente teve que esperar um ano. Por que a gente teve que esperar um ano? Porque a gente teve que investir 30, 40 mil reais em mídia, observar os resultados, ver qual o mix de produto que funcionava, e aí ir elevando os investimentos para ir chegando no valor que a gente queria. E a métrica que a gente usava para definir se aquele e-commerce ia chegar no 1 milhão, era sempre, qual é a taxa de conversão em cima do quanto que a gente investe em mídia. Agora, pensa se no meio desse contexto a gente tivesse criado uma ideia inovadora o suficiente para fazer que com 3 mil reais de mídia a gente aumentasse, em vez de 0 a 10, de 0 a 100. O nosso crescimento seria muito, muito mais acelerado. Isso é a razão principal porque o Growth Hacking chama tanto atenção de outros mercados que não só as startups. Então, é uma ideia que surgiu no Vale do Silício como uma ideia para fazer as startups crescer de forma acelerada, exponencial, e aquela ideia foi, como muitos outros processos, como esse Sprint, que é um dos processos que eu aplico na minha empresa, que é um processo também do Google, ou seja, veio do Vale do Silício, e hoje o cara, no próprio livro, ele fala que é um método que já foi aplicado numa empresa de café, numa fábrica de café nos Estados Unidos, porque é uma ideia inovadora o suficiente e que dá resultados que tem que ser aplicado em outras indústrias. Então, quando a gente fala de Growth Hacking, a importância dele hoje em termos de inovação, é porque ele vai de lá, claro, se desenvolveu vários outros modelos e métodos, muitos métodos que eu nem conheço. O Thiago deu uma travadinha agora, mas normal. O Thiago está participando via Skype, então eu tô com a transmissão dele via De Skype. Growth Hacking nova que eu nem sei. Voltou? Voltou, Thiago, desculpa. Tem coisas de growth que nem eu ainda domino, entendeu? Tem coisas que para mim também são inovadoras. Cada dia eu aprendo coisas novas, mas são coisas que vão se desenvolvendo a partir da existência, do start dele, né? Ele começou lá no Vale do Silício e agora ele se espalhou e todo mundo, toda empresa hoje, ele quer ter um growth hacker dentro da empresa, um consultor growth hacker, para pensar de forma disruptiva o negócio dele. Porque é muito vantajoso tu ter um cara que pense, olhe para o teu negócio e olhe ele com uma forma, como que eu vou atalhar esse crescimento? Como que eu vou fazer que isso aconteça em menos tempo? Como é que eu consigo analisar esse funil de marketing e encontrar uma forma de ele ser mais rápido de crescer? E aí isso vai se desenvolvendo em vários métodos, né? Um dos princípios, para te entender, Gessé, é The Only Metric That Matters. É um dos conceitos que eles usam. A gente estava até discutindo isso porque a gente está montando uma célula de inbound dentro da Kaizen. E essa célula tem um cara novo lá, que é um parceiro meu, que está trabalhando nessa unidade, e ele traz bastante dessa cultura growth hacking para nós. O Only Metric That Matters é um conceito que é a única métrica que importa. Porque não é que dizer que uma única métrica importa. A gente sabe que em marketing digital, e em marketing de uma forma geral, não é só uma métrica que importa. Tem várias lá. Tem o CAC, tem o ciclo de vida do cliente, tem o custo de aquisição do lead, tem o custo por venda, tem o ticket médio de venda. Tudo vai influenciar nos nossos resultados. Mas, da perspectiva do momento que você está, sempre uma métrica importa mais. E eu vou te explicar por quê. Por exemplo, minha empresa precisa vender. Qual métrica importa mais? O custo por lead ou o valor de vendas? O volume de vendas ou o valor que eu gasto? O custo por venda vale mais porque eu quero vender mais. Então, azar se o custo por lead está um pouco mais alto. Se ele está me gerando um valor de faturamento mais alto, nesse momento que eu preciso gerar venda, ela é a métrica que me importa. Então, a métrica que me importa, ela sempre pesa mais que as outras. Okay. Essa é uma visão de Growth Hacking, porque o Growth Hacking não vai só equilibrar as métricas, ele vai ter uma perspectiva, o que eu tenho que fazer agora? Vou te dar um exemplo clássico, por exemplo, importa para o Uber saber quanto que ele fatura se ele tem um aporte de 2 bilhões de dólares? Importa, apesar da grana, você vai fazer uma... Não, você acha que não? Não, nesse momento não. Nesse momento ele tem que ser o maior serviço de carro com o maior número de usuários. Essa é a mentalidade que as startups têm. Porque se tu pegar, a maioria delas não dá lucro. Porque elas têm que ser a referência. Por que o Facebook vale tanto dinheiro? Por causa da base de usuários violenta que ele tem. Sabe? Não só... Claro que o investidor, em determinado momento, vai começar a cobrar os retornos ao investimento em cima da publicidade. Mas por um bom tempo o Facebook valia bilhões e não tinha nem estratégia de mídia.
Por que ele valia tanto? Porque naquele momento a única métrica que valia para ele, importava, era o número de usuários. E todo e qualquer esforço que ele tivesse que fazer para manter a base de usuários dele, valia a pena, porque aquilo aumentava o valuation dele, aumentava o valor dele no mercado. Eu entendi, e isso faz sentido. A pergunta que eu faço, Thiago, é a seguinte: até que ponto, e eu vou fazer uma pergunta assim de um cara velho para um cara velho em marketing digital, no Sim. mercado. Qual é a diferença de growth hacking para marketing digital? Porque o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com essa pergunta? O cara que começou a estudar marketing digital, começou a aplicar, ele pode ter na cabeça dele que só o fato de botar uma campanha no AdWords, ele já está fazendo marketing digital. E de fato está. Mas a gente Tá. sabe, sendo um macaco velho, que não é pleno o que ele está fazendo, porque ele só Não, fez ele só tá um trabalhando em nível pedacinho do tático. processo. É. Se ele não tiver um mínimo de gestão sobre isso, de métricas e acompanhar a performance, ele está fazendo um pouco de marketing digital, mas não tudo. Então, quando eu ouço algumas definições, isso que é curioso, porque a gente tem fontes e pessoas falando com opiniões diferentes sobre growth hacking, de que, porque é baseado em estatística, baseado em dados, etc. Mas a pergunta que eu faço, mas quando não foi? Nunca. Não, Que época foi é uma essa que eu coisa. perdi que não se usava dados para tomada de É, decisão, entendeu? teve um rapaz aqui, tem um rapaz que dá aula aqui também de Google em Porto Alegre. E eu perguntei para ele, cara, por que tu usa essa expressão growth hacker? Ele é professor de Google AdWords também. Ele diz, porque eu sou marketing growth hacker. Na minha primeira que marketing growth hacker não existe. É growth hacker, né? Não tem outro nome, porque growth hacker já é uma função de marketing. Ok. Aí, e segundo o que eu perguntei para ele, porque, na verdade, ele, primeiro que o que ele faz não é growth hacker. O que ele faz é dar aula de marketing digital, Ok. né? E segundo, que o growth hacker ele está inserido no marketing digital desde o início, porque o marketing digital é planejamento estratégico orientado a resultado com métricas. Eu não sei se tu te lembra, eu dei uma palestra, a gente se conhece há muitos anos, né? sim, sim. Eu dei uma palestra em Joinville para uma faculdade sobre Big Data. E aonde a gente aplicava um modelo de dados de Big Data, estudava o Watson, estudava Intel e mostrava para os caras, olha, é assim que a gente consegue importar os dados. Eu me lembro que eu pegava uma ferramenta que tem da Intel online, jogava lá dentro os dados difusos de leads e ele gerava inteligência num relatório. Porra, aquilo ali é uma puta uma fonte de dados para growth hacking. E a gente fazia isso aí em 2011, 12. Então aí a gente já fazia isso no marketing digital. A gente já tinha essa visão de que marketing digital é estratégia, não é tático. O tático é a ferramenta. O que é o tático? O tático é o Google AdWords. Eu faço uma campanha boa no Google AdWords com performance. Beleza, é tático. O Google AdWords é fonte de tráfego, daí ele vai para uma landing page. Qual é a tua estratégia de funil? Uma coisa que o Douglas gosta muito de falar. Em marketing digital, sempre tem que levar o cara de um lugar para outro. O Douglas é um gênio nas frases dele, eu gosto dele. Essa frase dele é muito boa, é óbvio. Em marketing digital, tu tem que levar o cara de um momento ao outro. Porque, na verdade, tu quer fazer com que ele siga uma jornada. Sim. E a jornada feliz de comprar o produto, de finalizar a venda, de ser convertido. Essa é o objetivo, porque senão tu não acorda de manhã para gerar tráfego. Se tu não é afiliado, não tem razão para tu acordar de manhã para gerar tráfego. Tu acorda de manhã hoje pensando, eu tenho que gerar tráfego pro meu site. Pra quê? Porque eu quero converter leads. Pra quê? E aí a gente vai falar um pouco de neuromarketing. A gente tem um professor que me deu aula de neuromarketing, o Fernando Chiara, e ele sempre me falava assim, Thiago, tudo em neuromarketing se resolve em 8 porquês. Dificilmente tu vai conseguir não desvendar qualquer coisa em 8 porquês. Então, sempre que alguém perguntar alguma coisa, vai perguntar pra ele, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Em 8 porquês tu vai chegar, cara, o objetivo final é esse. Se tu não chegar nesse objetivo final, não faz o mínimo sentido tu pegar e começar a fazer o que tu tá fazendo. E as pessoas, elas gastam muita energia hoje. Muita energia. Por exemplo, eu tô fazendo uma campanha do Google, eu tenho que fazer minha campanha do Google. Cara. O valor do nosso trabalho como agência não é em fazer campanha no Google, é em pensar a estratégia do cliente. Porque ele clicar num botão, abrir uma conta lá no Google AdWords e começar a gerenciar uma campanha é muito fácil, entendeu? Ele faz Hoje em sozinho. dia, ele faz sozinho. E, sinceramente, não é isso que ele quer. Porque mesmo que seja um saco para ele fazer sozinho e ele não quer fazer sozinho, ele quer que alguém faça para ele tá sempre buscando alguém que crie ideias para ele. E isso é o que tem valor hoje, entendeu? Entendi. Eu paro para mentalizar para quem quer ser consultor, que é o caso dos nossos alunos hoje aí, que tipo assim, hoje o pessoal está se posicionando na commodity, mesmo os consultores, quando saem. Eu tô com o meu cliente de marketing digital aqui, tô fazendo tal coisa, tô usando o Gerenciagram, tô fazendo não sei o quê. Diz, que legal, tá. O que o cara faz? O cara é uma loja de imóveis, legal.
E aí, o que tu propôs de estratégia para ele? Eu fiz uma campanha no Google, e aí eu gero os caras, pago os caras com anúncio, faço promoção. Tá, cara, tu tá fazendo a mesma coisa que uma agência de comunicação faz em 1992. Aliás, as da década de 90 eram mais inovadoras, pelo menos elas criavam uma ideia, um conceito para o produto. Não tá nem fazendo isso. Tu tá simplesmente copiando o modelo de publicidade convencional e tirando o setor de criação. Deixa E eu... isso é muito preocupante, porque as pessoas estão pensando que o digital ele tem que ser inferior ele tem que ser muito melhor, entendeu? Porque hoje a gente tem ferramentas de BI, inteligência, métricas, a gente tem ferramentas de automação, que ajudam a gente a analisar os dados de forma mais rápida e executar o trabalho de uma forma mais rápida. A gente consegue alterar em tempo real, coisa que a publicidade convencional não conseguia fazer. Então, a gente tem a capacidade de testar modelos de dados muito rápido. E é aí que entra o fato do Growth Hacking beber diretamente do marketing digital, porque o marketing digital é o único ambiente onde o Growth Hacking é possível. Se não fosse aplicativo, se não fosse internet, se os produtos das startups não fossem digitais, não existiria a possibilidade de ter o Growth Hacking. Então, o marketing digital é a base do Growth Hacking, entendeu? Entendi. E aí a pergunta que eu faço para ti é a seguinte agora. Você, como dono de uma agência e atendendo clientes de diferentes segmentos, você fala sobre growth hacking com o cliente ou esse é um assunto só discutido internamente? Porque é o quanto você usa como elemento de venda, como elemento de diferenciação, ou discute growth hacking com o cliente, ou não. Para o cliente eu vou vender a estratégia e resultado, o que eu vou discutir internamente com a minha equipe é growth hacking para acelerar os resultados. E antes que você responda, eu queria convidar quem está online a mandar suas perguntas através do chat, através da área de comentários para eu poder compartilhar sua pergunta com o Thiago também. Legal. Bom, respondendo enquanto o pessoal posta aí, não. Eu, no sentido de que eu tenho correlação ao meu produto. Thiago, você está me ouvindo? Caiu? Agora voltou. Foi daí, porque a minha câmera não parou. Não, não Tomei parou. até um susto que eu desapareci. Talvez seja o Skype, que travou um pouquinho, ficou engraçado. Inclusive o print, eu vou te convidar a assistir a gravação depois, ficou engraçado. Teu rosto parado enquanto o Skype parou. Eu vou pedir para você iniciar novamente a resposta, por favor. Obrigado. Tá, beleza. Então, como eu estava dizendo, enquanto o pessoal está respondendo aí, infelizmente eu tenho que fazer um processo de educação muito intenso com o meu cliente ainda para entender o Growth Hacking. Então, o Growth Hacking ele é muito mais uma mudança de processo interno da minha empresa, porque ele aplica métodos diferentes de abordagem de planejamento de mídia. Vamos fazer um planejamento estratégico. Os meus funcionários que vêm nas posições de atendimento, que vêm da formação de escolas tradicionais de marketing como o SPM e tal, eles vêm com aquela mentalidade, vamos fazer o plano de mídia, vamos. Aí fazem aquele negócio do canal, ferramenta. Então, eles não vêm com a cultura do marketing digital, do growth hacking. Aí o que acontece? A gente de dentro, que são os especialistas, eu e mais meus estrategistas, a gente propõe para eles modelos diferentes. Vamos pensar diferente esse cliente. Então, eu criei uma etapa nos projetos obrigatória chamada pre-start, que é um momento onde a gente fecha o contrato com o cliente e a gente não fala com o cliente. A gente faz uma reunião interna com os especialistas, valida a estratégia, para que a estratégia não inicie errada. Porque, obviamente, tocando mais de 1000 projetos, é impossível não ter fracassos, entendeu, Jessé? A gente acerta muita coisa e tem muita coisa que erra. E para minimizar o erro, a aplicação de processo em toda a empresa ela é fundamental. Então a gente criou esse evento, que é um evento interno, que é quase que um sprint interno, para a gente ver, isso aqui, o que a gente pode fazer para esse cara que ninguém fez ainda, que pode gerar muito resultado. E aí a gente bota num plano e propõe para o cara. Muitas vezes, o cara, vocês são muito inovadores, muitas vezes o cara não quer nem ver, entendeu? Se o cara é small business, por exemplo, e aí a gente nem faz plano, a gente executa a campanha e faz teste multivariado, faz aquela coisa que é o tradicional do marketing digital. Mas a gente está com a ideia agora, de dentro da Kaizen, montar a Launcher, que vai ser uma unidade exclusiva para cuidar de startup e ideias inovadoras. E aí é só para cuidar desses projetos que não pode ser nem o mesmo time, tem que ser um time específico para lançamento de startup, geração de early adopters, assim, com desafios específicos, entendeu? Porque a nossa ideia é migrar nosso modelo para o Vale do Silício, trabalhar com empresas de lá, essa é a visão que a gente tem. Eu te perguntei isso porque, assim, as agências e os consultores que estão assistindo nossa transmissão hoje,
podem ter essa dúvida. Devo falar de Growth Hack com o meu cliente? Daqui a pouco eu vou confundir a cabeça do cara. O cara está preocupado em vender e gerar lead e eu lá tentando mostrar para ele que eu sei umas palavras legais e tudo mais. Sim. Não quero diminuir o Growth Hack, mas eu estou pensando na didática e o como eu estou sendo compreendido pelo meu cliente. Às vezes eu tento fazer a estratégia do pavão aqui, que eu tento mostrar um monte de coisa, e o cliente falou, não estou entendendo nada, você está só me confundindo mais ainda. Tá só me confundindo mais, Apesar de ser... Mas é que existem formas de tu falar de growth hacking sem nem dizer growth hacking. Essa é a Exemplo. questão. Vou te dar um exemplo. A gente fazia growth hacking na década de 2000 e pouco, sem falar que era growth hacking. O nosso planejamento para ações de branding, por exemplo, era growth hacking. Por exemplo, criar uma ação onde o cara cadastra um amigo e cada amigo que ele cadastra ele ganha R$5. A Dropbox fez isso. A Dropbox só virou o Dropbox porque usou isso como growth hacking para crescer. Eu vou te perguntar Você o que se seguinte. cadastrava, a ação que fez o Dropbox explodir foi uma ação que ele colocou. A cada usuário que você indicar e cadastrar, você ganha um giga a mais na sua conta. Tudo bem. Eu vou te perguntar o seguinte, então. O que não é growth hacking? Fica mais fácil responder dessa forma? O que não é growth hacking é a mentalidade tradicional não disruptiva. É aquele tipo de estratégia, por exemplo, eu quero vender a TV CCE e não interessa se a TV CCE é boa ou ruim. Porque um dos princípios do growth hacking é o product market fit. É a ideia de que o produto tem que ter adequação ao mercado. A ideia de que tu não empurra produto ruim para o usuário. Tu apenas consegue fazer com que o produto bom chegue na pessoa certa. Entendeu? Então a ideia do growth é 80% tu pegar e estudar o produto. Não pensar só no marketing, mas pensar na composição do produto. Entendi. E adaptar o produto ao mercado. Enquanto, se tu pensar o que não é growth hacking, eu vendo, por exemplo, seguro de vida. Aí eu contrato uma agência para fazer marketing digital para mim tradicional, que é fazer campanha no Google e gerar leads. Isso não é growth hacking. Por quê? Se eu virar para o cara do seguro e dizer, meu, teu seguro é uma porcaria. A gente criou aqui, pensou, analisou os dados e viu que o seguro que as pessoas precisam é esse. E ele tem que ter essa característica. É isso que as pessoas precisam. Aí o cara vai dizer, não vou fazer, eu vendo isso aqui. O que acontece? O growth hacking não serve para nada. Agora, se ele disser, não, vou criar esse produto. Pô, que legal essa ideia, vou inventar. Aí ele está inovando. Isso é uma consultoria growth hacking. O growth hacking, ele não é... até porque hoje eu não enxergo mais o marketing separado do produto, na minha visão. Tem gente que acha que o 4P é bobagem, lá o antigo, mas não é verdade. O P é muito importante, ele continua sendo a coisa mais importante. No growth hacking ele ficou muito mais importante. 80% do growth hacking é pensar o produto, pensar se aquele produto existe público para ele. Se não existe, o produto tem que mudar, não é o marketing. E essa visão do Product Market Fit é a visão fundamental. Por isso que o Growth ele parte da análise do Canvas, que é estudar a viabilidade do produto, os canais de vendas, quem é que pode consumir esse produto, quem são os early adopters, quais são os canais de receita. Eu tenho até aqui, Gessé, eu vou compartilhar a minha tela um pouquinho, Legal. vocês vão parar de ver a minha cara bonita, maravilhosa. Mostrar, eu sei. Vai ser triste. Enquanto você vai pegando a apresentação, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Thiago, que é a seguinte. Muito se fala em crescer exponencialmente, uma palavra bonita, né? Crescer exponencialmente, que é multiplicar o tamanho da empresa várias vezes em pouco tempo e associando isso a técnicas de growth hacking. Eu queria te convidar a talvez trazer algum exemplo, ou de empresa, de clientes seus, ou algum exemplo do mercado que de fato aplicou técnicas de growth hacking. Eu fiz, eu tenho um caso de um case de uma, eu não posso revelar a empresa, tá, mas é uma empresa que tem um modelo, um processo construtivo inovador, que eu fiz um teste de growth hacking com eles, foi muito difícil de convencer eles a fazer growth hacking, tem uma mentalidade um pouco ultrapassada, assim, e eu fiz um teste de growth hacking que foi baseado, olha só que ideia simples, que tu pode aplicar no teu growth hacking. Eles têm um modelo de processo de construção a seco que é concorrente do steel frame. Quem não sabe o que é steel frame já é um processo inovador. Ele é um processo que tu consegue pegar uma casa, em vez de construir em 2 anos, construir ela em 1 ano. Às vezes até em 6 meses. Não, desculpa, em 1 ano. Tu consegue construir em 1 ano, na metade do tempo, então tu gasta metade do valor na obra. Ele usa um processo de construção a seco. São vigas que tu coloca, chapas que tu conecta e tu monta a casa quase como se estivesse montando um Lego, tá? Okay. Esse mercado de construção a seco, ele ocupa 5% de todo o mercado de construção do mundo. Então, no mundo não, do Brasil. Nos Estados Unidos já é quase 30%, porque cresceu muito lá. Mas no Brasil ele ocupa uma fatia muito pequena.
Então, dentro desse mercado que já é minúsculo, muito pequeno, esses caras criaram um modelo de construção mais inovador ainda, que permite que tu faça a casa em 6 meses e com uma qualidade melhor do que o modelo anterior. O que acontece? Mesmo eles tendo esse produto inovador, já existe uma resistência no mercado brasileiro ao processo que não é alvenaria. Então, o cara já não gosta do steel frame. Aí vem o cara e cria um modelo mais inovador ainda que o steel frame. Imagina a resistência e a objeção que o cliente final tem a esse produto. Ele já é o pé desconfiado do steel frame. Aí o cara vem com, isso aí não tem garantia de nada, não vi obra feita, como é que vai funcionar? Aí qual foi a ideia simples que eu criei de Growth Hacking para poder ampliar o número de leads qualificados dele? Aí já tinha uma campanha no Google gerando bastante leads e eles queriam ampliar isso para resultados maiores. Eu fiz uma campanha atrelada, eu fiz um release de notícia sobre esse método inovador e usei uma ferramenta de propagação de notícia, que tu deve conhecer, é claro, o Dino, para fazer divulgação em todos os portais possíveis. Depois que eu fiz isso, eu observei quais os portais que tinham noticiado isso. E aí eu peguei e fiz uma campanha de remarketing em cima de todos os caras que não tinham sido convertidos, com uma notícia que saiu do Terra, que é uma fonte confiável para o usuário, falando desse processo inovador. Quando eu vinculei esse anúncio às campanhas de geração de lead, do dia para a noite, quintuplicou o número de leads e a taxa de conversão. Então esse, por exemplo, é uma ação simples de usar um veículo com growth, porque eu fiz de forma indireta o Terra fazer uma notícia sobre o meu cliente, a notícia foi veiculada, e aí como a notícia foi veiculada, o usuário passou a confiar mais no produto, e aí eu consegui aumentar o número de leads qualificados da campanha. Ou seja, você utilizou todos os recursos que estavam à disposição, recursos acessíveis, orquestrou isso num processo ordenado, né? Você planejou cada uma das etapas com o objetivo de acelerar o desenvolvimento desse cliente frente ao concorrente. Resumidamente, você... Muito mais. Eu diria assim, você fez marketing digital, mas pela característica do internacional. Que era um cara por ser muito inovador. E o Growth, ele tem essa mentalidade de como eu posso superar essa objeção, como é que eu consigo vencer isso aí de uma forma fácil. Tem vários Growth Hackers que crescem dessa forma. Né? A melhor definição de hacking que eu conheço, de hacker, é a desconstrução de algo. Então eu posso pegar esse fone de ouvido aqui e desconstruí-lo, tentar ver como é que desmontar ele, exatamente. E com o objetivo de remontá-lo, de criar uma nova versão, etc. Então, o que você está falando é algo que é muito importante para agências, para consultores, porque acontece? É entender exatamente o processo que foi aplicado para se atingir um resultado em pouco tempo. Então, a partir do momento que você se especializa nesses processos de altos resultados em curto tempo, você é um growth hacker, baseado em estatísticas e monitoramento, dados, etc. Exatamente. No fim, você fez marketing digital, só que orientado a resultados rápidos e estudando processos para que isso pudesse acontecer. Faz sentido isso? Faz sentido sim, é isso, só que de uma forma mais orquestrada, estruturada e com uma série de princípios norteadores. Até tem alguns conceitos que eu trouxe aqui no PowerPoint para vocês verem um pouco sobre como é. Por favor, abre aí. Eu vou compartilhar aqui. Eu dei uma palestra sobre isso há pouco tempo. Eu vou partir aqui já, eu vou pular toda essa parte introdutória com estudo de pesquisa, que isso aqui já é básico. Mas só para ter uma visão do que é o Growth Hacker. Isso aqui, vocês estão enxergando? Sim, você pode colocar em tela cheia aqui, que a galera vai ver também em tela cheia, que é tranquilo. Ótimo. E eu vou dizer um negócio, eu entrei para um grupo aí de funnel hackers. Legal. Eu conheço esse grupo. É só nome bonito, cara. A gente, esse nome é legal. Funnel hacker, mas a ideia do funnel hacker é mais ou menos isso. Até porque o growth hacking, ele é usado em funil. Porque, por exemplo, assim, toda startup ela tem um funil, que é o funil de aquisição de clientes, né? Vamos pensar lá uma startup qualquer uma. Me diz aí, RD, resultados digitais. Beleza. Ela tem lá no funil a captação de usuários de primeiro pessoas que estão na jornada de consumo para conhecer o produto, depois pessoas que se interessam por marketing de conteúdo, por inbound, depois pessoas que têm interesse em comprar, aí o cara compra. Aí no funil de compra, de consideração e compra, tem o funil de retenção,
Então, todo esse funil desenhado, tem alguém que cuida para que esse funil otimize o caminho desse funil. Uma das técnicas de hacking é otimização de performance de funil. 100%. Então, ele consegue mapear onde são os block points que o funil está trancando, identifica quais são as razões que o funil está trancando e gera testes para melhorar a performance do funil. Por isso que eu acho que a gente está falando a mesma coisa, porque, na verdade, o que você contou daquele case é um processo. Claro, a inteligência é sua, você é teu mérito ter organizado esse processo. A diferença é que a gente talvez chame isso de growth hacker, porque eu sou um criador de processos de resultados acelerados, como também eu posso chamar isso de funnel hacker, porque assim, eu sou um especialista em criar processos de resultados rápidos para negócios, né? Perfeito, é exatamente isso, Gessé. Exatamente isso. Eu acho que assim, que é um conteúdo assim, a gente fala a mesma coisa, de certa forma mas é porque o marketing digital evolui muito rápido. O marketing digital, quando a gente falava na década de 90, ele não tinha esse viés tão inteligente. Sim, é verdade. Ele não era assim. Se a gente for pensar, por exemplo, até hoje o cliente me diz, vocês não vão mandar uma news de Natal? E aí eu fico assim, eu me contorço quando eu vejo isso, porque não é assim que tem que ser, né? Não é assim que a comunicação hoje funciona em marketing digital. Não, tá mas na década de 90 era assim que funcionava. Então, em algum momento, o marketing digital foi assim. Ele também foi sem um mindset disruptivo, sem mudança de produto. Até que surgiu caras como a Seth Godin, que começou a questionar a questão da permissão. Até que surgiu o cara como o Jeff Walker, que começou a usar a persuasão como elemento de funil. Sim. Então, são caras que foram... De cada ponta, um vai mexendo e transformando. O Ryan Rice, que é um cara que... em copy, eu não sei se tem alguém melhor do que eles no mundo, do que a digital marketing copy. Os caras são muito bons em copy. E aí, em copywriting, né? Sim, em redação, sim. Redação persuasiva. Eu não consigo dizer, porque copywriting é uma expressão que é usada para redação e publicidade também, né? Eu gosto de dizer redação persuasiva. Sem dúvida, sem dúvida. A tua apresentação está sendo vista, as pessoas estão vendo a sua tela, então fique à vontade, Thiago, por favor. Bacana. Então, assim, aqui a ideia principal é entender que o Growth Hacker, esse cara, ele é um perfil de novo profissional, uma mescla entre engenheiro e marqueteiro, que é um cara que ele tem conhecimentos de métricas, de dados, de plataforma online, ao mesmo tempo que ele tem os princípios e os conceitos fundamentais do marketing no seu DNA. É assim que surge a ideia do Growth Hacker. A nova cultura orientada à ROI acabou com os VP de marketing que se consideram artistas. Te lembra dessa época, né, Gessé? A visão aquela do VP, comunicador, grandes donos de agência, os caras assim que se achavam assim, a minha ideia é fundamental, é incrível, eu sou maravilhoso. Então, a cultura Growth Hacking, ela vai totalmente ao oposto disso. Se não pode ser provado, não pode ser testado, se não é orientado a números, não existe e não tem importância. É uma cultura limpa. Trata-se de crescer rápido e não de investir em milhões. Essa é a visão do Growth. É jogar fora os livros didáticos de marketing e pensar em tudo que for rastreável e mensurável. Viralidade não é sorte, é a ciência por trás das coisas, que as pessoas falam e compartilham. Isso que é muito interessante, porque tem um princípio, eu não me botei aqui, mas tem um cara que criou o princípio do primeiro seguidor, que ele até defende a tese de que o seguidor, na verdade, ele é uma forma de liderança subestimada, porque o seguidor é que dá autoridade a uma pessoa que criou uma coisa inovadora. Imagina se o cara do Uber criou o aplicativo e ninguém aderisse ao Uber. Então o Uber não teria significado nenhum. Alguém um dia teve que usar o Uber, propagar a ideia. Essa questão de achar que a viralidade é sorte é uma tolice. Porque, na verdade, a viralidade ela pode ser gerada de uma forma artificial, se entendendo como funciona o comportamento das pessoas. E é isso que o Jonathan Berger quis dizer aqui, entendeu? O mundo mudou, mas o que move as pessoas continua sendo os mesmos sentimentos. Então, esse aqui é o Rick Bayan, é o cara do... Acho que esse aqui é o cara do Word That Sell, não tenho certeza. Daí tu pode ver aí. Mas o Growth Hacking, ele utiliza os mesmos elementos do marketing tradicional no que tange a sentimentos das pessoas. Desejo, medo, fear of missing out, que é aquela ideia de ser excluído, de ter as coisas, aceitação social, empatia, todos os elementos pessoais que fazem o ser humano agir, fazia antes, fazem agir nas relações sociais, servem como elementos de Growth Hacking também.
Surgiu no Vale do Silício, como eu falei, como uma solução para alavancar novos negócios. Não se trata de convencer o usuário de que o produto é bom, mas de educar e convencer ele a experimentar. Então, a ideia do Growth é colocar, o que eu chamo de colocar o cara dentro. Inserir o cara no... Dá resultado, não dá, eu testo. Eles chamam isso aí de testes viáveis. Quem vem do mercado de startup está acostumado com os conceitos de processos ágeis, que a gente tem o produto minimamente viável. O que é o produto minimamente viável? O minimal viable product. Quando o cara criou lá o Google, ele criou uma versão inicial funcional suficiente para que a gente pudesse realizar uma pesquisa. Então ele cria um produto que tenha todos os recursos possíveis para aquilo ter as características essenciais do produto e testa. Se for bom, ele valida, senão ele vai melhorando através de desenvolvimento incremental. Tudo que se faz hoje em desenvolvimento de software parte do princípio do produto minimamente viável. O modelo de testes do Growth Hacking segue a mesma ideia. Quando eu crio um planejamento, por exemplo, para executar um Growth, eu faço um teste. Se o teste é impactante, se o teste gera resultado, ele tem um score. E esse score vai determinar se o Growth Hacking foi de sucesso ou não. E aí, a partir dos scores, é que eu vou tomar a decisão de utilizar ou não outros testes. Mais embaixo eu vou explicar como é que funciona. Então, é construir atalhos para o crescimento do seu negócio, antes de tudo, uma mudança de mentalidade. A ideia é de focar em stunt. Stunt, é, não sabe, né? É truques, né? Em inglês. A ideia é de tu conseguir usar truques para poder gerar resultado em menor prazo. É compreender que tudo começa no fit entre nicho e produto. Se não tem nicho, se não tem produto, se o produto não tem quem queira, esquece Growth Hacking. Growth Hacking não vai funcionar. É implementar processos ágeis de mudança no produto baseado na opinião dos usuários. Um dos principais elementos do Growth Hacking é o feedback do usuário. Tu pode observar que todas as startups têm um formuláriozinho na direita de feedback da ferramenta, fale o que tu gostou ou não, porque o produto ele tem que ser de acordo com o que o cliente quer. Ele é focado no cliente, não no produto. O produto é adaptável. A necessidade do cliente, atingir a necessidade do cliente é que é o objetivo final. Usar todas as estratégias possíveis para transformar a audiência em clientes. Então, aqui não existe uma restrição, eu vou usar essa ou aquela estratégia, a minha estratégia é essa. A estratégia ela se adapta ao objetivo. A gente sabe, por exemplo, que tem muitas empresas que não trabalham dessa forma. Estratégia de marketing, meu posicionamento de mercado é esse. Eu nunca vou vender produto de terceira linha. O growth, se ele chegar a uma análise e dizer que para poder vencer no mercado a empresa tem que ter um produto de terceira linha, uma empresa com mentalidade de growth hacking cria o produto, entendeu? É o pilar para se criar estratégias de microaudiência. Por exemplo, um exemplo que eu vi em palestra de growth hacking foi o cara que queria fazer uma campanha para conseguir um emprego. Ele fez uma campanha que gastou $1 para fazer um anúncio somente para o cara, que é o cara que ele queria impactar, que era o cara que entrevistava ele. Ele usou uma estratégia de segmentação super avançada para um usuário dentro do Facebook, direcionado para um e-mail específico, para que o único cara que visse o anúncio era o cara que decidia a entrevista dele, a vaga dele. Esse é um exemplo de ação de microaudiência para growth hacking. Um cara solteiro pode pegar uma lista de 100 possíveis candidatas, exatamente. subir no Facebook e fazer um remarketing forte, né, Thiago? Vou te dar um exemplo para fazer isso. Ele pega uma lista de uma festa que ele foi, sabe que elas coletam aquelas listas para pré-cadastro da festa, né? Ele pega aquela lista de telefones, faz uma ação de lista no Facebook e bota um currículo dele, ou bota uns vídeos dele fazendo umas festas massas, se defendendo ali. E coloca sempre em posição de patrocinado no feed das gurias. Põe o link do perfil dele no Tinder e no Instagram, pra fechar negócio. Bota uma foto dele modificada com os atores de Hollywood, curtindo. Tudo no Photoshop. Acho que ele vai conseguir ganhar alguma coisa com isso. Mas falando sério, é uma forma de remarketing, né? Você tá dizendo que o remarketing é a tática. De novo, em nível tático, usa o remarketing. A estratégia é o growth. É isso aí. É um processo ágil organizado, como eu disse, ele usa testes viáveis, né? Então ele é bem estruturado, não é um processo bagunçado, então ele tende a ser uma coisa um pouco diferente do marketing digital tradicional. Modelo de um Growth Hacking Canvas, para vocês terem uma ideia. Então a ideia ali, por exemplo, quais são os assets, os valores, quais são os canais pagos, aqui que entra dizer, eu vou trabalhar com Google, Facebook, vou trabalhar com afiliados, que tipo de canal eu vou usar? É um planejamento diferenciado de estratégia, entendeu? Aí qual é a minha estrutura, quais as ações de marca, quais são as personas que eu quero impactar, quais são os segmentos de mercado,
quais são as propostas de valor que eu vou fazer para o cara se apaixonar pelo meu produto, que tipo de valores de brand experience, ou seja, experimentação de marca que eu vou dar para o meu cliente, e as atividades que eu tenho que executar para chegar lá. Então aqui, com um planinho desse aqui, eu já tenho um modelo de growth hacking para aplicar na minha empresa. Aí vai na parte que é o princípio do ICE, que eles chamam. Aí a gente está falando da avaliação dos testes viáveis. Então, impacto, confiança e... vou botar em inglês, né? Impact, confidence and easy. Então, qual o impacto que essa ação de growth hacking em potencial teria no KPI fundamental, que é o indicador de performance fundamental que eu escolhi. Quão certo eu estou de que esse KPI vai dar resultado. Então, é 1 ou 9. E quanto é difícil ele de executar. E aí, baseado no score, que vai ser de 3 a 30, eu vou saber se eu tenho ou não tenho que fazer isso. Então, o ICE é uma metodologia de growth hacking para decidir se aquele teste vale a pena fazer ou não, entendeu? Se ele não vale a pena, não faz. Se vale a pena, se ele vai gerar um impacto muito alto, a possibilidade dele de dar certo é muito grande e a dificuldade é baixa, então é certo que tu tem que fazer. E aí tu cria critérios para definir se faz ou não faz o growth hacking, entendeu? Encontrar o seu growth. Isso aqui é muito legal. Aí tu pode ter vários growth. Aí tu discute essas ideias num sprint desses aqui, uma discussão, e cada ideia delas tu valida dentro do princípio do ICE e decide quais tu vai aplicar. Por isso que é um processo fácil de montar. E aqui eu tenho alguns cases históricos de growth. Um que eu mostrei para você do Hotmail. Olha só o Hotmail, cara, que delícia. Eu nem era nascido quando o Hotmail era dessa forma. Mentiroso. Mas tudo bem, tudo bem. Eu não me lembro de usar o Hotmail assim. Acho que já era um pouquinho melhor em 96. Eu sou do tempo do Zipmail e do Ball. Eu tinha Ball também. Mas na minha grátis época, e tal. Eu já tinha Hotmail quando criaram o Ball. Me lembro quando criaram o Ball, até apareceu na TV e tal. Então eu sou de antes do Ball. Sou mais velho, eu acho. Um simples assinatura no rodapé dos e-mails gerou um incremento de milhões de usuários na base. Baita ideia. Dropbox. Ganhe 16 GB grátis convidando seus amigos para o Dropbox. Uma simples assinatura no rodapé dos e-mails... não, esse aqui é o mesmo. Tem um erro na apresentação, desculpa, pessoal. Mas era para dizer que só isso aqui aumentou 7 vezes o número de usuários da base do Dropbox. Você pagou o usuário para ele indicar você. Você deu para ele 16 GB a mais. Exato. Por isso. E olha como essa mentalidade ela é interessante, Jessé. Toda empresa ela tem que ter metrificado o quanto que ela gasta para adquirir, para obter um usuário a mais. Justo. Uma startup está pensando nisso. Aí ela pensa assim, para cada R$5 que eu gasto em mídia, eu coloco um cara novo no Dropbox. O que eles pensaram? Quanto me custa 16 GB? Centavos, talvez menos, nem isso. Talvez nada. Talvez eles tenham um data center violento que o custo deles é fixo. Cara, não me custa nada dar 16 GB pro cara e R$5 me custa. Então eu vou dar 16 GB para todo mundo que incrementar a base e o cara vai me dar de graça o usuário. Bum, explodiu. Entendeu? Mentalidade de growth hacking aplicada. Esse aqui do Facebook. Sim. Utilizar a questão da exclusividade, de ter restrição para o campus, foi uma forma do Facebook, de certa forma, usar growth hacking para afastar o crescimento, anular o crescimento do Friendster. Porque na época o Friendster era aberto, qualquer um entrava, e o Facebook era exclusivo, então todo mundo queria entrar no exclusivo. Todo mundo quer estar onde ninguém está, entendeu? É verdade. Aí o cara quis entrar no Facebook, e aí o Facebook, não pode. Mesmo que o Facebook estava numa estratégia de expansão, abrindo campus, indo em outras universidades, ele sempre mantinha a ideia, se tu não é do campus, tu tá fora. E isso gerou um conceito de exclusividade que inicialmente atraiu o modelo do Facebook. E hoje o Facebook é uma mídia massiva. Naquela época o Facebook era exclusivo, quem entrava lá não eram pessoas comuns. Então as pessoas se sentiam diferente por ser do Facebook. Hoje o Facebook está caindo em desuso porque ele virou comum. Então, o próprio elemento que gerou o crescimento dele, hoje, de certa forma, é um calcanhar de Aquiles na manutenção do reinado dele. Isso aqui é o gráfico de crescimento do Facebook, né? Embedar... sim, isso aqui é outro growth hacking do YouTube, na verdade. O YouTube, isso aqui é o crescimento absurdo que teve no YouTube de views a partir do momento que ele criou os embeds. Antigamente tu não podia embedar o vídeo. Aí ele falou, vou embedar em blogs. Porque naquela época quem dominava a internet eram os blogs, quando o YouTube surgiu.
O YouTube surgiu numa época que os blogs dominavam a internet. Então, o que acontecia? Como que eu vou fazer para que os meus vídeos sejam enxergados se as pessoas perdem muito mais tempo dentro dos sites lendo conteúdo do que dentro do YouTube? Aí eles criaram o Embed, que é esse negócio de poder embedar o conteúdo dentro do blog. Ficou claro para vocês o Tá conceito? claro, eu tô pensando aqui na aplicação dessas técnicas para diferentes negócios. Ah, Deu uma por exemplo. cortadinha. Tá me Oi? ouvindo? Vou dar um exemplo disso que eu vejo muito nos Tá me ouvindo Estados Unidos. bem? Tô te ouvindo, você me ouve? Te ouço, te ouço. Um exemplo que eu vejo disso são com os gift cards da Apple, da Spotify, da Netflix, onde, especialmente nos Estados Unidos, você vai numa farmácia, no supermercado, você vai no caixa e tem um painel gigante de gift cards, de cartões de presente, né? E no Brasil também tem um Sim, pouco disso já também. Mas significa o seguinte, um produto que é 100% digital, como por exemplo um filme na iTunes, hoje você pode comprar numa farmácia nos Estados Unidos. Como? Você está lá na farmácia, compra um gift card, que é um acesso para você poder comprar o curso online, comprar o conteúdo online. Isso significa que eles usaram técnicas de crescimento utilizando canais físicos, não só canais online. perfeito, perfeito, cara. A própria fidelização de cartão é uma ideia disruptiva, né? Criar um cartão fidelidade que obriga o cara a comprar. Tu quer que um exemplo, por exemplo, que eu acho de mentalidade de growth em estabelecimento local? Tu já viu que os cartões de fidelidade antes, eles eram assim, ó, vem vários espacinhos para te preencher, e aí o cara diz, hoje tu preencheu um. Se tu preencher os outros 9, tu ganha um almoço, por exemplo, certo? Os caras começaram a testar e colocaram, toda vez que o cara ia a primeira vez, em vez de colocar um, colocavam 3. Tu deve ter visto isso nos Estados Unidos. Sim. Que muitas cafeterias tu vai, já tem 3, ou tem 4 preenchido. Por quê? Eles descobriram que se tem mais vezes já escrita e o cara falta menos, mesmo que ele colocasse, por exemplo, em vez de colocar 10 quadradinhos, eles colocam 14 para o cara preencher. Mas se ele vê e tem a percepção de que já tem 2 ou 3 preenchidos, ele acha que está perdendo mais. Ele acha que falta pouco para preencher. Isso foi um estudo de arquitetura de decisões que os caras fizeram. Lá no evento do Google, eles falaram sobre isso. Sobre como uma simples mudança assim gera um reflexo no cérebro e o cara tem uma reação muito mais de aderir ao programa de fidelidade, simplesmente porque ele acha que está perdendo a vantagem, entendeu? Eu vou te dizer que prova social é um negócio muito forte, né? Você, por exemplo, eu conheço histórias aí de donos de pizzaria que levavam a família nas primeiras semanas da pizzaria, amigos, usava pizza de graça porque a pizzaria tinha que estar cheia. Sim. Porque a Se não pizzaria tiver cheia, cheia, pra quem tá passando, nossa, porque ele parece ser bom, né? Pizzaria vazia é complicado, você que é estranho, né? É complicado. complicado. Então tava lá o cara usando Mas isso algumas. aí é normal, né? É normal, Todos os mas é que tá. restaurantes, Você aplica isso pra uma série de segmentos. Esse é o ponto, né? É, com é, é, certeza. Você está compartilhando a apresentação ainda? Porque eu não estou te vendo mais. Não sei se você vai ligar sua webcam de novo. Deixa eu ver se eu já terminei. Aqui eu ia dar outro exemplo do próprio Instagram. O Instagram ele tinha um crescimento delimitado até o momento que ele passou a compartilhar em outras mídias o conteúdo dele, e ele teve uma explosão também. O cross-post, que eles chamam do Instagram, quintuplicou o tamanho da rede em curto prazo também. E aqui, momento do terror. Cadê o teu case? É fácil ficar falando, seu teórico. Eu sempre digo, teorizar é barbado de fazer. E aí foi aquele case que eu mostrei para ti, do módulo de construção a seco, que a gente fez, que a gente enfrentou desconfiança no modelo de construção a seco, ausência de arquitetos, liderança do steel frame, ausência de rede para poder apoiar o produto. Usamos uma mídia microgerenciada, utilização do gatilho mental da autoridade, utilizando o nosso amigo Dino para propagar a notícia. Saiu a notícia no Terra, inova no mercado com sistema resistente a furacões. Ele é o único que tem o selo contra furacões no Rio Grande do Sul, não, no mundo inteiro. E isso gerou uma porrada. Aí a gente integrou com mídia no LinkedIn, que o LinkedIn tem um inbox mail, que é uma mídia específica que ele envia uma mensagem para a caixa de postal de donos de construtora com um link para a notícia, convidando o cara para conhecer a notícia. E aumentou em 7 vezes os leads qualificados através dessa ação.
E é isso, galera. Essa apresentação. Agora eu vou sair, vocês podem ver minha cara bonita de novo. Só um pouquinho. Sensacional, hein, Thiago? Parabéns, parabéns. Obrigado uma vez por estar compartilhando com a gente. Deixa eu Eu, ver se eu eu- consigo tirar. Tô apanhando aqui. Opa, a gente vê a câmera. Pronto. Vamos ver se eu... Agora acho que eu voltei. Vocês estão me vendo? Voltou, voltou. Tá aí com a sua camiseta É muita laranja da alegria. Sem Rush, né? Muita alegria ver esse cara, né? Véspera de feriado. Podia estar vendo tanta gente bonita, vendo essa cara feia, né? Mas Coisa linda. Se preparando para Páscoa vendo o Thiago aí, né? Olha só. ah, hein? Que maravilha, né? Amanhã é comer chocolate. Amanhã não, amanhã é sexta-feira. Mas final de semana é comer e bastante chocolate. amanhã eu tô aterrissando em Porto Alegre, hein, Thiago? Opa! Tô chegando aí. Fica aí pra conversar. Pergunta, tá? Tá claro, você mostrou ali os conceitos de Growth Hack, eu acho que está muito mais claro agora, crescimento acelerado, baseado em dados, estatísticas, tratamento de hipóteses. Você falou que nasceu no Vale do Silício, mas você já conseguiu mostrar também que se aplica para negócios que não são do setor de tecnologia, que estão fora do Vale do Silício e que não falam inglês, né? Tipo, dava a entender no início que é uma coisa muito nichada, mas não, são Sim. técnicas aplicáveis para qualquer segmento e você está fazendo isso muito bem aqui no Brasil. Mas agora a pergunta do 1 milhão. Quanto cobrar por Growth Hacking? O cara que está nos Uou. assistindo agora, nosso irmão consultor, nossa irmã consultora, agência, que eu ouvi os caras, adorei, curti, faz sentido, mas e aí, como é que eu cobro por isso? Cobra diferente? Não cobra? Cobre, Como é que é, Thiago? cobre. Growth hacking tem que ser o mais alto serviço na tua escala de valor. Porque é aquele serviço que tu tem que pensar muito mais, trabalhar muito mais a estratégia e depender muito menos da mídia. Vamos pensar fazer uma matemática básica. Se eu, em nível tático, eu trabalho pouco e a mídia trabalha por mim no sentido que a mídia dá resultado, eu posso cobrar menos? Porque, na verdade, eu estou com uma campanha no Google rodando, por exemplo. Você agregou menos valor, né? Quando você faz Eu uma agrego menos estratégia que valor pro depende meu de cliente. AdWords, qualquer um pode fazer isso, porque o AdWords De certa forma, sim. Aí, o que eu posso usar? Se eu usar um growth que vai fazer com que eu tenha o mesmo resultado com um quinto da mídia, tu concorda que o trabalho para fazer isso está gerando muito mais valor para o cliente do que o trabalho de gestão de mídia tradicional, né? você agregou Então, valor ao processo, você agregou exato. inteligência. Quanto que vale o teu trabalho? É o quanto tu gera de valor, não quantas horas ou o que tu faz. Porque Mas, se hoje a gente fosse trabalhar, se a gente fosse pensar a mentalidade de trabalhar por hora, a gente teria que pensar que na Índia tem pessoas que trabalham por um custo hora 10 vezes menor que o nosso e muitas vezes até melhor. Então, não valeria a pena para o cliente investir na gente com a mentalidade de hora. O que interessa é o quanto de valor eu agrego no teu negócio. mas você cobra As por ideias, resultado, é isso que você está dizendo? eu cobro, o Growth Hacking, as minhas consultorias de Grow é uma consultoria com valor mais alto, ticket médio muito mais alto, é por projeto. É um projeto, o que tu quer fazer? Eu quero pegar esse produto e quero lançar no mercado, beleza. Eu vou fazer uma consultoria de Grow para ti, eu que vou fazer o Grow, não é nem, muito vezes, quem lidera os projetos de Grow sou eu, não é nenhum cara da minha equipe. Eu uso eles na estratégia, mas quem cria consultoria sou eu. E no projeto de Grow, eu me envolvo diretamente, tem um trabalho de planejamento estratégico muito mais intenso, pensando a estratégia do que executando. E isso é um trabalho de pesquisa, validação de produto, análise de dados, usa a ferramenta que for para analisar, faz pesquisa de audiência, teste de produto, usa metodologia para poder validar se o lead é qualificado. Isso muito antes de gastar R$ 1 de mídia. Então, na escada de valor de um consultor em marketing digital, seria como se fosse o produto mais caro do teu portfólio. Eu tenho lá meu produto que é gerar lead, eu tenho lá o produto que é fazer site, eu tenho o produto que é redes sociais, eu tenho a consultoria marketing digital full service, que eu faço tudo. E eu tenho lá no topo consultoria de growth, para fazer especificamente pegar um produto e fazer um lançamento, ou pegar um produto que está tendo objeção no mercado e redesenhar ele para você com várias ideias baseadas em ferramentas e métricas. Isso é a consultoria de growth. Seria correto dizer, tentando fazer uma analogia aí, se você fosse um alfaiate e você chega aqui para comprar um terno e você vai apresentar para mim 20 modelos de ternos já prontos, eu posso experimentar e sair com um terno barato e na hora. Outra coisa, não, Thiago, eu quero que você faça um terno para mim e aí você vai ter que tirar minhas medidas, vai ter que entender as cores que eu gosto, meu estilo. Isso é um projeto 100% personalizado para aquele cliente, consequentemente mais caro. Faz sentido isso? É uma analogia correta ou não? Total, perfeito, perfeito. Vou dar um exemplo clássico, tá?
tu não consegue pensar num growth sem tu fizer uma análise nos dados do cliente. Como é que tu vai, para fazer uma campanha no Google, tu não precisa analisar 2 anos de Google Analytics do cara. Tu não precisa analisar, importar uma biblioteca do Google Analytics para estudar dentro do Google Data Studio ou de outras ferramentas como o Google Cloud, onde tu consegue fazer Big Data e tal, analisar os dados. Tu não precisa estudar todo o comportamento de fluxo de navegação do cara para pensar numa estratégia inovadora. Para pensar para pensar uma estratégia simples como uma campanha no Google. Agora, para uma estratégia inovadora, tu tem que fazer isso, porque senão a probabilidade de tu errar é muito grande. Thiago travou um pouquinho, travou para você? Para testar, voltou. mas projeto de curto prazo para testar, mas para testar os growths, né, para te testar cada tipo de técnica, cada hack, mas ele é um projeto muito mais complexo de executar. Tu não vai conseguir executar no tempo que tu faz uma campanha no Google, por exemplo. Com certeza. Então, vai demandar muito do consultor e muito envolvimento pessoal. Muitas vezes, para dar consultoria de growth hacking, tu tem que fazer só isso. E tu tem que ter um número limite muito pequeno de clientes. Então, acaba que tu tem que cobrar muito caro para que vale a pena para ti. Ou contratar um growth hacker para trabalhar só para você dentro da empresa, né? E é inviável. Eu vou dizer, financeiramente inviável. O cara que tem conhecimento disso é um cara que está no mercado hoje. O cara que é bom, é um cara que está muito bem remunerado. Muito. Então, a maioria dos caras que são consultores em growth hacking em Rio de Janeiro e São Paulo, que eu conheço e vejo nos grupos, são caras que ganham 30, 40 mil por mês fácil, entendeu? Então, esse cara não vai, a não ser que tu tenha na tua empresa condições de pagar 30, 40 mil para ter um funcionário só para fazer growth. O que eu acho que é o caso de grandes empresas, não pequenas empresas, entendeu? Aí chegamos a um ponto interessante, porque assim, nós estamos falando aqui, nosso público hoje principal são agências e consultores. O cara pode aumentar o ticket médio dele, aumentar o faturamento dele oferecendo growth para médias e grandes empresas, para quem tem condições de pagar por isso, porque infelizmente o pequeno não vai ter verba suficiente para financiar um projeto de growth. Faz sentido isso? Total. Eu acho que o Grow, ele serve muito mais para o pequeno, ou como um consultor externo que faz um trabalho específico para arrumar um produto que não está funcionando, ou para melhorar o resultado, ou para ele estudar o Grow, para que o próprio empreendedor, dono do negócio, tenha essa mentalidade disruptiva dentro da empresa dele e aplique esses princípios para que o negócio dele cresça mais rápido. Mas a minha ideia é... Só um minutinho, tá, Jessé? Vai lá, tranquilo. A filhota chegou. Não só isso. Enquanto isso, deixa eu aqui falar com a audiência, quem está assistindo a versão online, quem está assistindo a versão gravada, que é o seguinte, né? Essa é a vantagem de trabalhar com digital. O Thiago está em casa, o Thiago está compartilhando o seu tempo com a gente. Eu estou aqui em São Paulo, o Thiago em Porto Alegre, você está em qualquer lugar do mundo nesse momento. E esse é o benefício, um dos grandes benefícios de trabalhar com o digital, né, Thiago? O Thiago não tem, inclusive, o Thiago não tem mais CEP, o Thiago tem localizador. Ele quando se cadastra, ele não informa um CEP, ele informa um localizador, né, Thiago? Minha casa é o Airbnb. Mas é verdade, eu não tenho mais CEP, eu não tenho mais... É impressionante, cara. Eu cheguei hoje em casa aqui, é impressionante. Eu achei um copo de suco com mofo. Porque eu deixei o copo aqui. É um dos poucos passageiros que era o moço de assim, bom, bem-vindo, senhor Thiago, bom revê-lo novamente, né? Bom revê-lo novamente, é bem isso. Porque a quantidade de voos que eu faço é absurda. A minha filha que tá ali no fundo, tá? Pessoas não surpreendem com ela que ela tá... Não, vamos lá. Ela vai pegar uma caixinha ali no fundo. Obrigado, Thiago. Vamos encerrar, vamos encaminhar para o encerramento. E eu queria te perguntar o seguinte: tu falou, já entendi que é mais caro, já entendi que é um projeto mais complexo. A pergunta é como é que você associa a sua remuneração ao resultado? Porque assim, uma coisa eu vim vender para o projeto para o cliente, que ó, eu vou te trazer 1 milhão de usuários em um mês. Tá bom, eu posso até te pagar equivalente a isso, mas quando eu pago o que, de que forma? Ó, você vai me pagar no mínimo isso, o restante você me paga se eu atingir a meta. Como é que você faz e o que você recomenda? O que eu recomendo é que primeiro que o custo de consultoria seja o suficiente para que as tuas horas, mesmo que o projeto dê certo ou errado, sejam pagas, né? Isso é básico. Isso é básico. No sentido de ter o custo e tal. Esse é o primeiro passo para te virar um grow hacker. O segundo é o seguinte. Desculpa, vai lá. Me empolguei agora, porque isso é muito importante, Thiago. Isso é muito importante. O cara não calcular isso. Porque se eu vou dedicar 30 horas nesse negócio, entendeu? No mínimo, tem que receber equivalente a isso. Sim. Senão, né? O mínimo o que ele perdeu de custo, senão ele está sempre no prejuízo, sempre em uma situação ruim, né? Aí o segundo ponto é que o ganho dele não pode ser um ganho pequeno.
as pessoas gostam de se diminuir perante o cliente, não é assim. Se o cliente diz assim, olha, para eu fazer essa consultoria é X mil reais. Mas, se isso aqui der certo e fizer o teu negócio crescer tanto, eu quero ganhar 10, 20% de tanto de faturamento. Se tu quiser conseguir aferir valor dessa forma, entendeu? Por exemplo, se é um infoproduto é muito fácil, tu coloca o cara como coprodutor ou lá no Hotmart, onde for, e aí o que ele vender eu vou ganhar, entende? Aí é uma forma de tu conseguir fazer com que o growth vire realmente um meio de vida para ti, porque se tu virar bom nisso, a probabilidade de tu ganhar muito dinheiro com isso é muito grande. E eu acho que existem empresas querendo isso, porque o que mais empresário, pelo menos os empresários bons e qualificados querem, é parceiros para que façam com que o negócio dele cresça. Só que tem que tomar cuidado, muitas vezes o cara quer que tu seja parceiro quando ele tá mal e não quer te dar dinheiro quando ele tá bem. Então o consultor ele tem que se blindar desse tipo de situação. Ele tem que dizer, cara, eu sei o quanto vale o meu trabalho, eu sei quanto isso que vale para ti. Meu custo básico é X, que eu acho que é um custo barato para ti. Agora, se isso der resultado, no meu contrato vai ter uma cláusula de performance que tu tem que pagar 20, 30% ou 10% do resultado disso aí. Se não for possível de aferir resultado, aí eu acho que não vale a pena ter performance. Vale a pena tu cobrar bem cobrado pelo trabalho, já considerando que o risco é todo do cara. Porque se tu não pode participar do resultado, tu também não pode participar do risco. É assim que funciona. Se eu te contrato para prestar um serviço para mim e a tua ideia dá errado, o problema é teu. Se tu divide o risco da ideia comigo, no mínimo eu tenho que lucrar contigo se der certo. Basicamente essa é a mentalidade. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu costumo dizer o seguinte: eu não gosto de consultor prostituta. Tem que ser consultor médico. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você se posiciona na frente do seu cliente como se você só chega lá para receber ordens e você fica uma posição de defesa, de se reduzir, você reduzir seu valor diante do cliente, quando na verdade você não vai chegar no médico e dizer assim, olha, eu quero ser tratado dessa maneira, eu acho que eu tenho que tomar esse medicamento por tanto tempo. Quando você chega na frente Exato. do médico, você, cara, eu tô com uma dor, eu vou morrer, e eu preciso você me ajudar. O cara vai te trazer um plano escrito, você vai seguir aquele plano à risca, porque você sabe que se você não cumprir com aquele plano, você não tem a garantia do resultado. E mesmo o exemplo médico, de novo, né? Inclusive nem o médico pode te dar garantia para alguns resultados, para alguns tratamentos. Tem algum risco, você vai pagar alto, vai seguir aquilo, você não sabe se tem garantia. Mas você como consultor, eu entendo o seguinte, eu como empresa, eu preciso de ti, Thiago. É óbvio, senão ele não, isso que as pessoas não entendem. Quando eu contrato um funcionário, eu espero que ele faça o que eu mande. Quando a pessoa vai como consultor e se comporta como um funcionário em entrevista, ele não está sendo um consultor. Ele está sendo um cara que está se diminuindo na frente do cliente e ele está se tornando menos atraente para aquele cara investir. O consultor tem que inspirar confiança pro cliente. É assim que eu vendo a minha consultoria há anos. O cara confia em mim. Diz assim, eu sei que o Thiago ele é bom, ele conhece o assunto e ele que vai determinar a minha estratégia. Ele não chega na Kaizen pedindo dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Quando ele chega assim, eu automaticamente desqualifico ele como lead, porque eu digo que não é isso que eu faço. Hoje mesmo tinha um cara lá, eu te pago bem, eu quero fazer uma plataforma que é assim, assim, assado. Assim, não, cara, não é isso que eu faço. Procura um programador para fazer para ti. Eu não sou programador. Eu crio estratégia. Se o teu produto for legal, eu desenvolvo, senão eu não vou fazer. Não é o que eu quero fazer, eu não vou fazer. Eu tive a sorte, Thiago, de aprender isso ainda muito cedo na faculdade. Eu tive um professor de publicidade que ele dizia assim: eu vou num casamento, aí uns amigos se aproximam de mim e dizem, eu queria trocar uma ideia contigo, tô com uma ideia assim, assim, assado, eu queria só a tua opinião. Aí ele falou, tu quer minha opinião? Então eu vou ligar o taxímetro. Posso ligar o taxímetro? Não, mas é só uma opinião. Não, mas o meu trabalho é opinar. Que é o que tu faz, é consultor, né? Eu como consultor, meu trabalho é analisar uma situação e te trazer uma recomendação que vai te ajudar ou a economizar dinheiro ou a ganhar mais dinheiro. A partir do momento que você quer só isso de graça, você está sendo egoísta. E você não está me pagando justamente pelo que eu estou te agregando de valor. Aí, eu já tive muito cara que diz assim, dá uma bidinha aqui na minha campanha do Google, dá uma olhadinha para mim. É complicado, porque assim... O que dá para arrumar aqui? Mas aí uma técnica para você agência aí, para você consultor, cara, sabe o que você faz? Diz assim, tá aqui meu cartão, fala com a minha assistente, fala com a minha secretária, agenda um horário com ela, me manda um e-mail que a gente agenda um horário, porque aí você, cara, deixa ela fazer a parte suja de negociar, de fechar a hora, mas não é legal, cara, você fazer isso de graça. Você perde valor quando faz isso, né?
É delicado isso. Não que nunca você vai dar um conselho de graça, vai marcar um almoço com alguém que é estratégico para o seu negócio, é evidente que sim, o café é estratégico, mas para a grande maioria dos casos, as pessoas precisam ser educadas a respeitarem você como uma autoridade também. O Thiago é uma grande autoridade. Você acha que dá para mandar uma mensagem pro Thiago? Thiago, vamos almoçar hoje? É complicado, o cara tem que ter um compromisso. Aquele almoço para ele custa muito caro. Não é o valor do almoço em si, é quanto tempo ele deixou de atender os clientes que estão pagando para ele uma fortuna para poder almoçar contigo. É delicado isso, é isso que as pessoas precisam entender também. Eu tento sempre fazer o máximo para ajudar todo mundo. Muitas vezes a pessoa vem no Facebook e eu não respondo e tal, mas não é falta de vontade, é porque realmente eu acredito que eu tenho que priorizar a minha hora para as pessoas que pagam por ela, isso aí é fato. Mas eu sempre, de todas as formas, até o pessoal testemunha muito aí da escola, agradece, fazer, eu tô sem como. Cara, vou ajudar o cara, ele tá precisando de uma ajuda. Respondo ali, meu, faz assim que é melhor, usa tal ferramenta, já conheço alguma ferramenta que possa te ajudar. As pessoas agradecem, porque geralmente é o tipo de coisa que eu faço cobrando, não de graça. O que eu Só não recomendo. pode vir. Eu acho que a consultoria gratuita ela é válida quando serve como prova de que tu entende do assunto. Por exemplo, uma estratégia, eu faço uma microanálise aqui do teu produto, digo 10 coisas que tem que arrumar, mas para arrumar elas e para dizer as demais, tu tem que me pagar. Aí é uma estratégia de converter leads em clientes. É uma coisa válida. E o que eu digo, e o Thiago sabe muito bem disso, que o Thiago está fazendo isso também, que é o seguinte, é muito simples. Você quer mostrar que você tem conhecimento, você quer agregar valor, faça vídeos, dê palestras, fale no coletivo. O que o Thiago está fazendo hoje aqui é exatamente isso. Você está falando no coletivo. Puxa, eu quero ter uma hora com o Thiago. Você vai ter que pagar por isso. Porque você está mostrando valor para várias pessoas ao mesmo tempo, você está otimizando o seu tempo, você não está falando com uma pessoa individualmente, e dessa forma você potencializa os seus negócios. Agora, quando a pessoa quiser algo personalizado, que é o exemplo que eu dei do alfaiate antes, isso tem um custo. Parar o Thiago, que é responsável por uma operação gigante, custa caro fazer isso, né? Isso que eu quero dizer. Exato. E o cara tem que se valorizar para ajudar o próprio cliente a se educar nesse sentido, né? Thiago, tu é o cara. Isso aí, pessoal. Tu é o cara. Imagina, cara, tu que é o cara, você sabe disso. Eu tô aqui só para ajudar, sou um cara que sou um eterno estudante, tô sempre aprendendo. Agradeço a oportunidade de estar aí com vocês, participando. Quiserem saber mais sobre o assunto, quiserem entrar em contato comigo, prometo responder no tempo mais rápido possível. Como vocês também estão aproveitando o feriado, estou aproveitando ficar um pouco com a minha filha, que eu tava com saudade dela. E eu gostaria que todos vocês tenham muito sucesso na jornada de vocês estão no caminho certo já, começaram bem escolhendo a Escola do Marketing Digital como fonte de confiança de assunto, a gente sabe que tem muita gente que fala, que sabe, que faz, e não é referência no assunto. Evitem buscar outras fontes que não sejam tão confiáveis como essa. E olha que eu estou usando um pouco de persuasão, mas é verdade. A gente sabe que a escola é confiável e tem muita história por trás dela, tá bom? E é isso, muito obrigado, pessoal. Thiago, excelente feriadão para ti, uma feliz Páscoa para você, para sua família, bons negócios, obrigado. A gente vai se ver em breve aí. Para você que está nos assistindo ao vivo, você que está assistindo a versão gravada, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Curta o vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, segue o Gessé Rodrigues Oficial lá no Instagram, segue o Thiago Flores Dias. Thiago Flores Dias no Instagram. Thiago Flores Dias no Instagram. Deixa, inclusive... tá crescendo agora, tem uns 13 mil já lá. Ô, louco, eu vou tirar uma foto aqui, vai pro Insta agora. Deixa eu botar aqui. Aqui, vou fazer um... Vai pro meu Insta depois, hein, Thiago? Dá um sorriso bonito aí que vai pro Insta. Deixa eu colocar aqui. Aí, a galera então. Depois eu tenho que ir na legenda explicar que eu fiz uma live e tudo mais e tal. Melhor, já que a gente não tá presencialmente juntos aqui, eu vou colocar na live pra galera poder, no Instagram lá, Gessé Rodrigues Oficial, pra gente poder falar mais. Thiago, bom descanso, valeu pessoal, boa noite, até a próxima, galera. tchau, até valeu, mais, fui! Até a próxima. Tchau, tchau!